Olá, sejam bem-vindos às lições bíblicas do segundo trimestre de 2025, que tem por título E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Hoje nós vamos tratar a lição de número 2, que tem por título Um Novo Nascimento. O texto áureo desta lição está em João 3, versículo de número 3. Quando nós olhamos para esta lição sobre o novo nascimento, vai se destacar um personagem principal. Quem é? Nicodemos. Em João capítulo 3, nós vamos notar um grande encontro entre Jesus e Nicodemos. Você sabia que o nome Nicodemos significa o conquistador do povo? Mas neste dia deste encontro, o conquistador do povo, Nicodemos, foi conquistado por Jesus. Então, primeiro, nós precisamos identificar quem é Nicodemos. E eu coloquei aqui 4 características a respeito de Nicodemos. Primeiro, Nicodemos ele era um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus é uma classe religiosa nos tempos de Cristo. Os fariseus, eles eram responsáveis por guardar e interpretar a lei, e os fariseus também tinham por costume e prática alguns rituais religiosos. Então, Nicodemos, ele era um fariseu, mas Nicodemos também, em segundo lugar, ele é chamado em João capítulo de número 3 de o principal dos judeus. Em outras versões diz que Nicodemos, ele era o príncipe dos judeus, ou seja, ele era alguém que desfrutava de uma alta posição. Ele era alguém muito notável. Certamente, Nicodemos, ele fazia parte do sinédrio judaico, do sinédrio dos fariseus. Mas em terceiro lugar, Nicodemos também, ele era um homem rico, pois em João capítulo de número 19, versículo de número 39, diz para nós que Nicodemos, ele ajudou José de Arimateia remover o corpo de Jesus sobre a cruz e sepultá-lo. E para isso, Nicodemos, ele comprou uma espécie de perfume, alguma espécie de especiarias aromáticas, e só tinha condições de comprar esses objetos, essas coisas, alguém que fosse muito rico. Mas em quarto e último lugar, Nicodemos, ele era uma alma necessitada. Nós precisamos compreender bem isso. Nicodemos, ele era uma alma necessitada, pois João 3 diz que ele foi ter com Jesus no período da noite. Algumas interpretações sobre o porquê Nicodemos foi ter com Jesus no período da noite. Alguns dizem que ele foi à noite porque ele não queria ser visto por nenhum dos fariseus, da classe religiosa que ele fazia parte. Outros dizem que Nicodemos foi ter com Jesus à noite porque ele queria ter um momento a sós ou mais reservado com Jesus. Mas o importante é que ele teve um encontro com Jesus porque a sua alma era necessitada. E esse encontro entre Jesus e Nicodemos foi tão extraordinário que o apóstolo João, no seu evangelho, menciona por 3 vezes esse encontro com Jesus. E essa noite foi tão extraordinária que João cita por 3 vezes no seu evangelho. Primeiro, em João capítulo de número 3. Segundo, em João capítulo 7, versículo de número 50. Terceiro, em João capítulo 19, versículo de número 39. As 3 vezes em que João menciona Nicodemos, João sempre faz questão de lembrar desse encontro entre Jesus e Nicodemos, desse encontro entre o conquistador do povo e aquele que conquista, que é Jesus. E quando Jesus começa a dialogar com Nicodemos, Jesus fala a respeito do novo nascimento. Porém, Nicodemos, ele interpretou de forma errada o que significava ou o que Jesus queria dizer com o termo ou com a palavra nascer de novo. A palavra novo do grego é anotem e tem 3 grandes significados. O primeiro significado para a palavra novo do grego é pode querer dizer o começo, por completo, radicalmente. Em segundo lugar,
a palavra novo do grego pode significar também de novo, no sentido de pela segunda vez. Mas a palavra novo no grego, em terceiro lugar, pode significar também de acima e, portanto, de Deus. Esses três significados estão presentes na palavra novo. Porém, Nicodemos estava interpretando esta palavra no seu sentido literal e não estava compreendendo o que Jesus estava querendo dizer quando Jesus disse que necessário vos é nascer de novo. Então, nós temos diante de nós o tema sobre o novo nascimento. E antes de falarmos sobre o que é o novo nascimento, primeiro nós precisamos entender o que não é o novo nascimento. Ora, uma vez que há alguns equívocos a respeito do que seja o novo nascimento, nós precisamos começar então falando sobre o que não é o novo nascimento. Então, eu separei aqui 3 pontos sobre o que não é o novo nascimento. Primeiro, o novo nascimento não é o batismo nas águas. Sim, existem algumas pessoas que confundem, achando que o batismo nas águas é o ato do novo nascimento, que a pessoa ela nasce de novo quando ela é batizada ou submergida nas águas. Embora o batismo seja importante e essencial no Novo Testamento e o batismo nas águas seja uma das ordenanças deixadas por Jesus ao lado da ceia, o batismo nas águas não é um novo nascimento. E por que que algumas pessoas confundem achando que o batismo nas águas é o novo nascimento? Porque interpretam a expressão quando Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver ou entrar no reino de Deus, achando que quando Jesus disse nascer da água, estava se referindo ao batismo nas águas. Porém, quando nós analisamos o evangelho escrito por João, nós vamos perceber que por diversas vezes João sempre usa a palavra água para se referir ao Espírito Santo. Nós notamos isso em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana. Nós notamos isso em João capítulo de número 7, quando ele fala da água viva e ele estava se referindo ao Espírito Santo. Então, quando João diz aquele que não nascer da água e do Espírito, João estava usando duas palavras interligadas com um único significado, ou seja, a expressão nascer da água e do Espírito era apenas uma referência a nascer do alto, a nascer de cima, a nascer de modo sobrenatural. Portanto, o novo nascimento não é o quê? Não é o batismo nas águas. Segundo, o novo nascimento também não é aderir a uma nova religião. Algumas pessoas acham que pelo fato de mudar ou de transitar de uma religião para outra, acha que isso também é nascer de novo. Porém, aderir a uma nova religião não é nascer de novo. Em terceiro e último lugar, novo nascimento não é uma obra do homem. Ora, o homem ele não pode produzir o novo nascimento. Então, vamos recapitular. O novo nascimento não é, primeiro, batismo nas águas. O novo nascimento também não é aderir a uma nova religião. E o novo nascimento também não é uma obra do homem. Então, nós precisamos entender agora o que é o novo nascimento. Em primeiro lugar, o novo nascimento é uma obra de Deus. Isso mesmo, o novo nascimento é uma obra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo de número 2, está escrito assim: segundo a sua vontade, ele quem? Deus nos gerou. Então veja que Tiago está apontando para nós no capítulo 1, no versículo de número 2, que o novo nascimento é uma obra de quem? De Deus. Quando nós lemos também o Evangelho de João, no seu capítulo de número 1, no seu versículo de número 13, o apóstolo João disse assim: os quais não nasceram. Aí aqui nós temos 3 não nasceram. Primeiro, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e não nasceram da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, o novo nascimento
é uma obra exclusiva de Deus. Em Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1, o apóstolo Paulo disse que Deus nos vivificou com Cristo. Novo nascimento é uma obra soberana e exclusiva de quem? De Deus, isso mesmo. Segundo, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é uma nova criação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, o apóstolo Paulo disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em outras versões, como por exemplo na NVI, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criação é. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Até parece que o apóstolo Paulo, se referindo ao novo nascimento, ele está fazendo um contraste entre a antiga e a nova criação. Quando nós olhamos para a antiga criação, nós vamos perceber que Deus, ele criou todas as coisas mediante a sua palavra e disse: haja luz. Quando Deus também foi criar de novo, foi fazer uma nova criação no homem, restaurando no homem a imagem do seu Filho Jesus Cristo, ele também se utilizou da palavra, ele também trouxe luz. O apóstolo Pedro disse que Deus, ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Portanto, o novo nascimento também é uma nova criação. Terceiro, o novo nascimento é ser um novo homem. Isso mesmo, o novo nascimento é ser um novo homem. Veja o que diz Efésios, capítulo 4, versículo de número 24. E vos revistais do novo homem. E vos revistais do novo homem. Que segundo Deus, segundo quem? Segundo Deus, isso mesmo, é criado em verdadeira justiça e santidade. Nascer de novo é isso, é ser um novo homem. Conta-se o testemunho de Agostinho de Hipona, que antes de sua conversão seguia um estilo de vida ímpio. Após a sua conversão, ele foi visto por uma de suas antigas namoradas, que gritou chamando a sua atenção: Agostinho, Agostinho, sou eu sim, respondeu Agostinho solenemente, mas não sou quem eu era antes. Essa deveria ser a confissão de todo cristão. Eu não sou quem eu era antes, porque o novo nascimento é a transformação em um novo homem. No novo nascimento, nós recebemos uma nova identidade. Então, como é que se dá o novo nascimento? Até aqui, nós já identificamos quem é Nicodemos, nós já identificamos o que não é o novo nascimento, nós já identificamos o que é o novo nascimento e nós precisamos encerrar e concluir então falando como é que se dá o novo nascimento. Primeiro, o novo nascimento se dá através da palavra, isso mesmo. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Em Tiago capítulo 1, versículo de número 18, Tiago disse assim: segundo a sua vontade, ele, Deus, nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então veja que é mediante a palavra de Deus que nós experimentamos o novo nascimento. Em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 23, está escrito assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então essas duas referências bíblicas apontam para nós que o novo nascimento se dá através da palavra. Isso mesmo. Mas em segundo lugar, o novo nascimento, ele se dá também pelo Espírito Santo. Ora, em João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse assim, se referindo ao Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça
e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence e nos transforma em uma nova criatura e nos faz nascer de novo. Eu me lembro de uma frase de Charles Spurgeon que ele disse assim: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que alguém se converter ou nascer de novo sem o auxílio do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo quem promove em nós um novo nascimento. Em João 3, versículo de número 8, Jesus Cristo disse: o vento assopra aonde quer. Nós nascemos de novo pela palavra e pelo Espírito Santo. Em Tito capítulo 3, versículo de número 5, está escrito: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos faz nascer de novo. Terceiro e último lugar, o novo nascimento se dá a partir da ressurreição de Jesus, porque está escrito em 1 Pedro 1, versículo de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, novo nascimento, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós experimentamos um novo nascimento pela palavra e pela ação do Espírito Santo em nossos corações. Agora eu quero finalizar mostrando o porquê que nós precisamos do novo nascimento. Primeiro, precisamos do novo nascimento porque sem o novo nascimento não podemos ver e nem entrar no reino de Deus. João 3, versículo 3, versículo de número 5. Segundo, nós precisamos do novo nascimento, porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus. Em João 3, versículo 7, Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Ora,